Oi, gente, tudo bem? Eu ia contar essa história pelos stories, mas ela foi ficando grande, grande. Eu achei melhor gravar por aqui. Falei com a minha cliente, ela falou que tudo bem. Eu contei pra vocês nos stories sobre uma história linda que eu queria compartilhar. Na verdade, como eu falei lá, a minha cliente é que acha que eu tenho que contar porque tem tudo a ver porque ela entende, eu também, que essa história que aconteceu com ela tem tudo a ver com a constelação que a gente fez pra ela, tá? Essa pessoa maravilhosa que fez essa constelação comigo é uma pessoa muito íntegra, muito inteira na vida como um todo, né? Mas ela sempre teve um questionamento relativo ao pai dela, uma sensação, né? E tinha tido uma história que tinha a ver com a mãe uma vez tinha comentado que talvez ela, né? Talvez sim, com certeza ela era filha de um outro homem que não era aquele que ela chamava de pai, que foi a vida inteira que ela entendeu como sendo seu pai, né? Enfim, muitos anos se passaram, sempre aquela coisa, né? O que eu faço com uma informação dessa, né? Ela pensava assim, em termos práticos, ela nunca fez nada, nunca foi atrás, né? Ela fez apenas não sei se vocês lembram quando apareceu essa coisa dos exames de DNA, né, que você faz uma coleta com um cotonete, manda para o laboratório analisar e ele fala qual que é a origem do seu DNA, de que lugar do mundo veio o seu DNA, tipo, tantos por cento. Eu sei que ela fez isso, meu marido também fez isso, por isso que eu sei bem como é que funciona. E vida que segue, tá? Muita terapia, porque, né? Mas terapia é sempre bom para qualquer caso. Mas tem casos em que é bom demais. Então, anos se passaram também. E aí, acho que foi no começo do ano, ela me procurou porque ela estava cogitando em se tornar mãe. E ela me procurou pra gente constelar essa história. E foi um atendimento só, vai vendo. Quem já constelou vai entender melhor o que a gente fez lá, mas foi basicamente, né, ela olhar, reconhecer e honrar tanto o pai que consta nos documentos dela, né, com a gratidão por ele ter assumido esse lugar, mas também olhar para esse pai biológico, né, o pai original, digamos assim, e colocar ele no lugar de pai dela e ela no seu lugar de filha desse pai. Agora eu já não me lembro bem se a gente chegou a reconhecer os irmãos. Eu acredito que sim, porque é como eu costumo trabalhar. Mas quem já esteve num sistema sabe que o sistema é que comanda. E assim que a gente sai do sistema, a gente meio que esquece o que aconteceu ali dentro, sabe? É tipo meio Homens de Preto, assim, sabe? Você, pum, 1, 2, 3 e pum. Mas, enfim, eu sei que daí a gente constelou ou foi no começo da pandemia ou no começo do ano. Agora eu não vou saber dizer o certo. Isso não tem nada a ver com o sistema, isso é da minha cabeça mesmo, que não tem muita noção de tempo, ou tem uma noção de tempo diferente. Mas no começo dessa semana, não, foi no começo da semana passada, ela me ligou aos berros, gritando: Eu ganhei uma irmã. Como assim? Assim, do nada, chegou uma mensagem no e-mail dela, vinda daquela empresa que coletou o DNA dela em Miliduque ali, dizendo que tinha uma pessoa no mundo que tinha uma semelhança absurda de DNA com ela. A moça escreveu uma mensagem para ela nesse programa e aí elas trocaram imediatamente o WhatsApp e aí começa o show, né? A mesma voz, elas têm a mesma voz. Eu ouvi o áudio, é a mesma voz. Elas são bem parecidas, cara de uma, focinho da outra. E nessas, conversa vai, uma fala com a mãe, a outra fala com a mãe. As mães realmente namoraram essa mesma pessoa, esse mesmo homem, nos períodos certos lá para terem as filhas, né? Viram também semelhanças genéticas assim com relação a doenças específicas que são hereditárias e enfim. Eu sei que agora elas juntas já começaram com os preparativos para procurar e conversar com esse pai. Tô toda arrepiada. É isso, gente, é surreal, mas é real. Aí você pode falar assim, ai Marine, que viagem, que constelação tem a ver com isso, né? Tem sempre alguém que fala. Quando a gente tem uma situação que incomoda a gente, isso também é um sinal de emaranhado no nosso sistema.
E quando a gente faz alguma coisa com relação a esse incômodo, todo o entorno modifica, né? Você pode falar que sim, que mesmo se ela não tivesse feito constelação, isso tudo já teria acontecido. Você pode falar isso. Aliás, todo mundo pode falar qualquer coisa, né? Mas a questão é que ela fez, né? Ela deu um passo imenso na direção da história dela. E não é da história inventada, uma história que ela queria, uma história da carochinha, né? Ela se direcionou com firmeza na direção da história real dela. Aceitar a nossa história, o nosso lugar, é muito, muito potente. O nosso sistema quer progredir. E quando a gente se coloca no nosso lugar, todas as outras pessoas do nosso sistema também vão para seus respectivos lugares. Nada é mais forte do que uma pessoa que se apodera da sua própria história. E é aqui que a constelação entra. A constelação teve tudo a ver com isso que aconteceu e que ainda vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, a constelação não é mágica. Sem a decisão firme de seguir em frente, de viver, de tomar a vida, né, que ela tem, que nós temos, a constelação não é quase nada. Quanta coragem uma mulher precisa para aceitar sua própria história? Quanta coragem alguém precisa para conseguir ver beleza na sua vida? Então, eu só agradeço por ter presenciado isso tudo. Eu torço para poder presenciar cada vez mais da história dela e da história de vocês. E eu só desejo do fundo do meu coração que essa pessoa maravilhosa, que ela sabe quem é, ó, vou chorar, que está vivendo essa história mais maravilhosa ainda, saiba que nada disso teria acontecido se não fosse por ela, pela coragem dela, pela bondade dela e principalmente pelo amor que ela tem pelos filhos que ela ainda nem tem. Mas que isso só confirma uma coisa que eu acredito, que ela acredita e eu acredito que nós sempre acreditaremos, que o amor pode mudar o mundo. E é por isso que eu acordo todo dia de manhã dando risada, mesmo no meio disso tudo. Acho que é isso, gente. Eu tinha que contar essa história, né? Eu acredito que vocês concordam que eu tinha que contar. E eu queria falar assim, direto eu recebo mensagem, eu recebo áudio, direto eu recebo direct, contando das coisas que acontecem com vocês. E para mim é muito, muito emocionante participar de tudo isso, ser uma espectadora dessa vida maravilhosa, de todo mundo que cruza o meu caminho. Eu só agradeço por presenciar o amor nessas mais diferentes e diversas versões, tá? Muito obrigada, gratidão do fundo do meu coração.